A paz do Senhor. Eu, irmão Moraes, estou com a minha Bíblia aberta no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O título da mensagem: A natureza da fé. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêem. Existem vários exemplos de fé na Bíblia. Exemplos como exemplos de Noé, exemplos de Abraão, exemplos de Jacó e exemplos como o exemplo dos dois filhos de Adão. O exemplo de Abel. E o exemplo também de outros que são citados no Novo Testamento. O exemplo da mulher hemorrágica e o exemplo do centurião. Mas eu vou comentar do exemplo de Abraão, que depois passou a ser chamado pelo próprio Deus de Abraão. Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, Deus não deu referência, Deus não deu endereço, Deus não mostrou lugar. Abraão ouviu, creu, obedeceu e não questionou. E Deus fez promessas no versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, irmãos, Deus cumpriu todas as promessas na vida de Abraão, que depois passou a ser chamado de Abraão. Ele cumpriu, abençoou, prosperou, deu saúde, multiplicou o seu patrimônio financeiro da época e sarou o seu coração, transformou Abraão em Abraão, que é este exemplo que todos nós conhecemos como o exemplo de fé na Bíblia. Pois bem, aqui está o motivo, uma razão, para que nós acreditemos e para que nós venhamos a obedecer o chamado do Senhor, venhamos a servir, venhamos a ouvir o Senhor. Eu, ainda me prolongando, eu faço referência ao exemplo dos dois filhos de Adão. Exemplo esse de obediência e de servir e de ter fé.
e de dar o seu melhor. Foi o exemplo de Abel, que ofereceu ao Senhor as suas primícias. Ofereceu o melhor das suas primícias. O exemplo de Caim foi um exemplo de pessoa desobediente, de pessoas que não tinham temor às coisas de Deus. Ofereceu algo sem importância, qualquer coisa que ele encontrou ali da sua colheita. Não deu importância para as coisas do Senhor. E o exemplo de Abel foi um exemplo que até hoje é lembrado como exemplo de um homem justo. Isso é muito importante, observarmos estes exemplos e outros, como no Antigo Testamento, registro estão expostos na Bíblia para todos, estão escritos. No Novo Testamento, a gente pode citar pelo menos 2. O exemplo da mulher hemorrágica, o exemplo do centurião. São exemplos de fé. Exemplos que devemos observar e crer no Senhor Jesus. Devemos ter fé no Senhor Jesus, porque o próprio Jesus fez referência a estes exemplos. O próprio Jesus deu importância a estes exemplos. Meu Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, aqui está a tua mensagem. Meu Deus, aqui faz referência hoje a 3 tipos de pessoas que existem. São aquelas pessoas, Senhor, que não te conhecem, que precisam te conhecer, precisam da tua revelação, precisa que o Senhor se revele, se mostre a eles de uma forma que eles venham a entender que é o Senhor se manifestando em poder, em maravilhas, se revelando. E existe um segundo exemplo, que são exemplos de pessoas que te serviam, Senhor, que estava na tua casa, que seguia os teus estatutos e mandamentos, e que te obedeciam, mas tiveram o seu coração arranhado, tiveram a sua fé arranhada e pararam de servir, de obedecer e de ouvir ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, também se revela a eles. Toca no coração deles, para que eles se voltem para Ti. Pai, também tem outro exemplo, que são as pessoas que Te servem, que Te obedecem, as pessoas que crêem, as pessoas que têm fé, que acreditam em Ti. Fortalece-os, abençoa, cada dia, mais e mais, com a saúde, com a prosperidade, com a família alegre na presença do Senhor. Amém.